Olá, está no ar o programa Viva Ubuntu, um programa destinado a evidenciar a população negra que mora em Santa Maria, na nossa região central do estado do Rio Grande do Sul. Esse programa, ele tem a finalidade de evidenciar, de trazer, de mostrar a riqueza da nossa população que muitas vezes ficou invisibilizada. Nós somos aí 16% da população de Santa Maria e é necessário que a gente tire esse índice dos meios acadêmicos, das pesquisas, e a gente possa mostrar para você a nossa riqueza, as pessoas que fazem Santa Maria ser quem essa cidade de fato é. Muitas vezes a gente fica focado, pincelando, trazendo informações sem estar contextualizada com a realidade de todas as pessoas que aqui vivem. Então esse programa é para trazer a realidade dos negros e negras que fazem Santa Maria acontecer. Aqui você vai conhecer histórias de mulheres, de homens, de profissionais, de donas de casa, de professores, de dentistas, de médicos, de várias profissões. Pessoas de vários credos, pessoas de várias filosofias, de várias ideologias, mas que todos têm na pele, no andar, nos valores, aquilo que representa a comunidade negra brasileira. Seja muito bem-vindo ao Viva Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia de vida africana, um dado, uma filosofia que faz com que a gente se reconheça a partir do outro, porque afinal de contas, segundo o Ubuntu, eu sou porque nós somos. É o privilégio da igualdade, o privilégio de estarmos unidos, de estarmos ligados, de estarmos interligados para que nós possamos ter uma sociedade, sim, mais fraterna, mais igualitária e mais harmônica. Hoje nós temos uma pessoa extraordinária para conversar nesse programa. Uma das baluartes, sabe aquela referência de mulher negra em Santa Maria? Quem de nós não ouviu falar, quem de nós não conhece as histórias e o legado de Maria Rita Pi Dutra? Muito obrigada, minha Rita! Eu fico com vergonha. Obrigada de novo. É com muito carinho, te agradeço imensamente por teres aceito, por estares aqui. É um programa novo, Maria Rita, e eu sei assim, que tu já foste a todos os programas que tem em Santa Maria, já conversou com muita gente, mas aqui nesse programa é um cantinho, é um espaço que é nosso, que é da nossa identidade, que nós todos podemos vir aqui, contarmos nossas histórias e através dela fazer com que as outras pessoas compreendam e se reconheçam, se reconheçam e promover também, Maria Rita, uma educação antirracista. Às vezes a gente fala, mas parece que a coisa não entra. Então, a educação antirracista, conhecer para respeitar, conhecer para evidenciar. E ninguém melhor do que você para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Até porque a nossa cultura e a nossa comunidade fica invisibilizada, E se tu não conhece, se tu nunca viste, nunca falou com ninguém, não conhece os nossos valores civilizatórios, o que a gente gosta, isso e aquilo, como é que vai entender, Como é que vai respeitar? Eu acho, assim, que é um bom momento. Eu quero te parabenizar e quero desejar a ti, Débora, do fundo do coração, sucesso, obrigada. Sabe? Que dê certo e que os telespectadores, assistam e gostem. Exato. É um prazer estar aqui. E a ideia é a valorização. Claro, Maria Rita? Nessa nossa caminhada que está iniciando, nós vamos falar sim de temas que são temas difíceis, para a nossa comunidade, para a comunidade como um todo. Quando a gente fala de racismo, de discriminação, de violência, são temas importantes que vão perpassar praticamente todas as pessoas que aqui estiverem. Mas a nossa pegada, como eu digo, é a valorização da nossa comunidade negra. Isso aí. Sabe? Isso eu acho muito chegou importante. Num bom momento, sabe? Parabéns, está em boas mãos também. Obrigada. Parabéns, Débora. Maria Rita, tu chegaste, não é daqui de Santa Maria, não. É um termo. Não, eu sou. A minha mãe é natural da cidade de Alegrete.
Em 1940 ela casa com o meu pai, que trabalhava na aviação férrea ali de mensageiro, carregando as malas dos passageiros, né, que viajavam, que chegavam de viagem. Então ele levava as malas dos vagões até lá fora, ou então fazendo o contrário, aqueles que partiam. Então ele pegava as malas lá fora, né, e lá na gare, entrava para dentro, adentrava ali, tinha uma roleta com as bagagens, marcava lugar, cuidava, era uma coisa mais ou menos assim. E uma vez, acho que em 39, a mãe passou para ir a Passo Fundo com a minha avó, para tratar de um problema com o irmão dela que estava lá para Passo Fundo. E ela conheceu o pai, né? E eu acho que se gostaram, né? E aí eles começaram a se corresponder, né? E aí ela casa em 1940 e vem para cá. É bem interessante a história da minha mãe, né? Porque o meu pai era viúvo. E a minha mãe, ela começa a engravidar. Naquela época as mulheres não tinham pílula anticoncepcional, então a gravidez era muito... Era inconstante quase, né? E a mãe teve várias gravidezes. Ela teve 7 vezes, ela ficou grávida, os 9 meses, e na hora do parto, os médicos tinham que sacrificar a criança para salvar a gestante. Então a mãe perdeu, com 9 meses de gestação, 7 filhos. Meu Deus! E aí eu me criei ouvindo a mãe contando essas histórias. A mãe contava, minha mãe era muito simples, né? Contava, e eu me arrepiava toda. Até hoje, quando eu vejo uma gestante, me preocupo sempre, né? Me arrepiava. Aí ela fica grávida, né? Novamente, e já tinham combinado com o médico que ela tinha que praticar um aborto, fazer um aborto. E ela, quando foi para ir até a parteira para combinar o aborto, ela conversa com a cunhada e diz: não, acho que chegou até a porta lá, eu não vou, eu quero tentar mais uma vez. E nessa 8ª tentativa, nascem eu e a minha irmã, nós somos gêmeas, né? E já isso faz 73 anos, vai fazer agora. Veja bem, 73 anos. Né? Faz um tempo, né? Mas é bonita, é claro que era um tempo muito difícil, né, Maria Rita? Se hoje era porque não tinha... o médico não... SUS, né, não tinha, mas era particular. O pai, com todas as dificuldades, o pai pagava, nós tínhamos. A mãe sempre se tratou com o doutor Amaury Lenz. Tanto é que eu me criei visitando o doutor Amaury, chamando o doutor Amaury de vovô. Né? Nós íamos, o consultório dele ficava na rua do acampamento, e eles moravam ali, quem vai para o Caridade, bem em frente à pracinha de brinquedos ali. Então a gente ia, seguidamente nós íamos lá levar flores, né? A mãe tinha aquele agrado, né, com as pessoas, e o nosso pátio tinha muita flor, muita fruta, então a mãe sempre fazia esses presentes, né? Então foi por isso que nós nascemos aqui, né? Eu e minha irmã, nós somos santamarienses, sabe? Mas Maria Rita, tu conheces essa cidade? Conheço. Tu passou, e é interessante. Uma vez uma moça me disse assim para mim: Débora, mas tu acredita que existe racismo em Santa Maria? E eu fiquei olhando para ela, né? Mas eu compreendi, porque ela é uma menina branca. Talvez realmente nunca tenha sentido o que é o racismo. Não, mas esse racismo violento, né, que vem e te ofende, que te magoa, ele é muito atual, né? Ele está muito atual por causa de todo esse contexto que nós vivemos, por causa das redes sociais, né? Mas nós temos que ver, né, que a invisibilidade, a ausência de negros em setores de mando, em chefia, como diretores, né, como proprietários de empresas,
como gerentes, né? Em bancos, até na vida militar, na vida religiosa, né? Quais são os bispos, arcebispos negros que vocês conhecem, né? Vamos ver os padres. Tá? Então, esta ausência, ela já configura o racismo, né? Ele já configura. É claro que eu me criei numa cidade ocupando o meu lugar de negra. Se tu estás ocupando o teu lugar, não existe racismo. Qual é o teu lugar? Na cozinha. Antigamente, nós tínhamos a Casa Grande e a senzala. Os escravizados ficavam na senzala e as negras, né, vinham para a Casa Grande para cuidar de criança, para lavar roupa, para passar roupa, para cozinhar, para fazer doce, né, para fazer toda aquela lida da casa. E tinha ainda aqueles que saíam, e aquelas mulheres que saíam, que eram as escravas de ganho, que vendiam, de repente, se naquele local se produzia frutas ou verduras ou chás, que elas saíam para fazer vendas, e o dinheiro da venda era para quem? Para o senhor, para a senhora, né? Então, o nosso lugar, ele ficou ali, na cabeça das pessoas. Na nossa sociedade brasileira, na cabeça das pessoas, nós temos um racismo estrutural, que é aquela cultura que se desenvolveu durante a escravidão, ela perpassa ainda hoje. Então, se tu estás lavando roupa, a minha mãe é lavadeira, se tu estás carregando trouxa de roupa, eu cansei. Eu não sei não, então acho que até estou exagerando, né? Eu não cansei não, né? Mas eu lembro de subir a rua 7 de setembro com trouxas de roupa, né? E carregando roupas para casa, porque era tudo a pé, não tinha ônibus, e era tudo muito pertinho. Era tudo muito perto. Nós não tínhamos nenhuma dificuldade para andar a pé. Agora sim. Agora é muito difícil. Mas olha só, veja bem como é importante e interessante essa conversa que a gente está tendo com a Maria Rita. Conhecendo a Maria Rita e tendo aula com a Maria Rita sobre o que é racismo, sobre o que é estrutural e sobre aquilo que perpassa as vidas de todas nós. Daqui a pouquinho a gente já volta no próximo bloco. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Viva Ubuntu, trazendo para você a nossa comunidade, trazendo para você os negros e negras que fazem Santa Maria acontecer, que vivem suas histórias, que constroem suas famílias, que praticam a sua profissão. E hoje nós estamos conversando com ninguém menos que Maria Rita Pidutra. E eu nem disse, olha, eu sou tão ousada nesse sentido, porque eu conheço tanto ela, e ao mesmo tempo conheço tão pouco da Maria Rita, mas o pouco que eu conheço me autoriza a chamar de Maria Rita, não chamar de senhora. E isso é muito bom. Por quê? Porque eu estou olhando para mim mesma. Que saia eu no futuro ser assim que nem a Maria Rita, chegar na idade da Maria Rita com esse vigor, com essa alegria, fazendo muita coisa acontecer em Santa Maria, fazendo a nossa comunidade, trazendo e evidenciando os negros e as negras. Maria Rita me disse assim, isso foi dia 9 de janeiro de 2020. Eu fui lá na casa dela para a gente fazer uma live, já estavam começando as lives, para fazer uma live sobre a lei que diz que é obrigatório a lei, o estudo da cultura e da história da África em todos os níveis de ensino, em todas as escolas.
Isso também, né, Maria Rita, às vezes as pessoas acham que é só nas escolas onde tem negros. Não, é em todas as escolas, perpassa todo o currículo escolar. E eu fui lá, então, falar com a doutora em educação, Maria Rita, sobre esse assunto. Conversamos, fizemos a tal da live, que ficou péssima, diga-se de passagem, porque até torta ficou, o conteúdo tá ótimo, mas a gravação não foi uma grande coisa. E daí no final eu disse, Maria Rita, acho que eu vou começar a fazer essas lives de vez em quando. E ela me olhou bem e disse, Débora, tu tem que fazer uma live por semana, a hora que tu não vai poder fazer uma live por semana. Praticamente me intimou. Muito bem, em fevereiro começamos a fazer com a Elisângela, que já esteve aqui no programa, uma live sobre mulheres negras, que é onde eu me debruço mais. Então, se esse programa está acontecendo agora, o Viva Ubuntu tem esse início aqui na TV Santa Maria, é também, Maria Rita, porque tu me intimou aquela vez. Ai, que e disse bom. assim, mas hora que tu não vai poder fazer uma live por semana? Isso é muito importante para nós. Isso nós precisamos ter, acreditarmos que nós somos capazes, né? Acreditarmos que nós podemos, que nós temos objetivos, que nós temos sonhos e que nós vamos alcançá-los. Isso é fundamental. Né? E aí eu fiquei dizendo, olha só, então a Maria Rita tem que vir para a TV Santa Maria. Em que pese a Maria Rita está sempre por aqui fazendo entrevista com um e com o outro, mas esse é o nosso programa. Esse é o programa que mostra a nossa comunidade. Então, a Maria Rita tinha que estar aqui. Maria Rita, tu já estudou muito, né? A gente sabe que tu está fazendo aí, terminando. Já terminou ou está terminando o pós-doc? Eu terminei, eu estou num processo assim de finalização de relatório, já está pronto, agora é só juntando ali os comprovantes. Estou nessa fase. Rita, nas tuas pesquisas, tu trabalhou muito. A mulher, o homem, né? Na verdade foram estudantes negros que tu trabalhaste na pesquisa do doutorado. E tu fizeste uma ligação destes estudantes que terminam a graduação e vêm para o mercado de trabalho. Essa foi a análise que tu foi? O meu trabalho foi a inserção de cotistas negros da UFSM no mercado de trabalho, ou no mundo do trabalho, mercado não, no mundo do trabalho. O que eu consegui? Claro que eu fiz uma pesquisa com um universo muito restrito, né? Então não dá para generalizar, mas o que nós constatamos é que os estudantes eles estão se capacitando, eles fazem o curso, ingressam em novo curso e vão se capacitando, né? Do meu universo, 4 já estavam trabalhando, inclusive assim, houve um caso de uma jovem que ela termina Ciências Sociais, ela faz um curso sobre violência, alguma coisa sobre segurança pública na URGS, e ela vai para a URGS, né, faz o mestrado lá, já faz o doutorado lá, aliás, vai primeiro para a PUC, faz o mestrado na PUC, né, e já está aí quase terminando o doutorado. Nós temos... E aí, não, é isso que eu ia dizer. Aí aparece uma vaga na banca ali, alguém diz para ela, olha, interessante, né? Tu é socióloga, tem uma pesquisa que está sendo realizada com o pessoal, os moradores ali debaixo da ponte do Guaíba, e nós precisamos de um sociólogo. Então, sabe, e ela foi muito interessante porque ela terminou o curso e já entrou nessa pesquisa, né? E é até emocionante que ela me disse assim, eu morei numa ocupação e de repente eu chego lá e encontro os meus irmãos naquela situação de terem que deixar o local, que até hoje não se resolveram, que ainda não deixaram. Então, houve uma outra colaboradora minha, que é assistente social, que ela faz o curso e passou na franciscana também para fazer um curso, já parece que deu 2 ou 3 anos, para trabalhar com multiprofissionais, né, saúde mental, sabe? E logo, houve outro caso que um rapaz terminou enfermagem, concurso, entrou como cotista num hospital numa outra cidade, sabe? Então, as pessoas que foram para o mundo do trabalho foram porque estavam desejosos de ir. Agora, os que não foram, no meu caso, ninguém falou
que tentou ir. Não. Eles, por opção, eles ingressaram em outros cursos aqui mesmo, aí foram fazer especialização, foram fazer mestrado, doutorado e assim por diante. Por quê? O que eu entendo? O nosso capital cultural das nossas famílias, ele é mais restrito. Então nós precisamos, quando entramos nesse mundo do conhecimento, nós precisamos ir atrás mesmo. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, precisa conhecer. Eu estou entendendo que os meus colaboradores ficaram estudando para terem melhores condições no futuro. Maria Rita, e tu acha que tem dificuldade, por mais que tenha esses casos que eles conseguiram já um local, né, estão integrados no mundo do trabalho, tu acha que tem essa sociedade, ela está afeta a receber esses profissionais que vêm? Não, está sim, não, está. Eu tive as minhas respostas, ninguém falou, ninguém fez nenhum comentário que quando foi a uma empresa, se aquilo foi questionado se era cotista ou se não era cotista, não. Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Não, porque já mostra que a nossa sociedade está evoluindo nesse sentido. Não, está. Eu tenho absoluta certeza que aquele profissional que sai para o mundo do trabalho, né, ele vai encarar a empresa com condições, né? Eu tive uma menina que falou comigo, uma veterinária. É muito interessante. É claro que, por exemplo, uma veterinária, vamos dizer que seja um médico, né? Um profissional que o início da profissão requeira mais habilidades, é lógico que no início vai ter a ausência de experiência, que é natural, que é natural, né? Mas tranquilo. E a outra coisa interessante na minha pesquisa, que é é que todos os pesquisados me informaram o seguinte: sempre encontraram um professor que apoiou, sabe? Sempre tem alguém, um professor que dá uma orientação maior, que conversa um pouco mais, que dá sugestões. Olha, quem sabe tu procura ali, quem sabe? Então, assim como existe aquele professor inconformado que se assustou, eu digo assim, o professor inconformado é aquele professor que entrava na sala de aula como se estivesse dando uma aula na França, na Inglaterra, né? Para pessoas brancas, e de repente, de um dia para outro, ele começa a notar, né, a diferença de tons de pele na sua sala. Então, para alguns, foi assustador. E é interessante porque eu trabalhei 30 anos no magistério, com crianças, claro, mais com crianças. Mas quando nós estamos em frente à sala, tu olha, né? A gente tem uma visão do todo. E o que salta aos olhos, né? A dentadura. A dentadura, né? E quando tu vês umas carinhas negras, aquelas carinhas negras, aquele rostinho negro, ele se evidencia mais. Parece que chama mais atenção, né? E também, Maria Rita, a universidade, ao receber esses alunos, ao nos recebe com toda a nossa carga sociológica e ancestral dentro da universidade. Sim. E aí esse professor também não está preparado para isso. Não, e com os nossos valores civilizatórios, há ainda que haver mudanças, né? Nós precisamos contribuir, a nossa cultura precisa contribuir com os nossos conhecimentos, né? Com a nossa ciência, com a nossa filosofia também. Isso também, mais tarde, tem que haver uma reforma, não só nós, né? Os povos indígenas também. De repente, se tiverem alunos de outros grupos étnicos, vamos dizer que sejam ciganos, eles... entende? Porque senão não é só aculturar, né? Não é só passar a cultura europeia, nos colonizarmos. Nós estamos num momento de descolonização dos saberes, né? Maria Rita, se tu olhares assim Santa Maria, o que
tu acha assim que tem que acontecer para a nossa comunidade realmente fazer parte ou receber o reconhecimento que precisa receber dentro da nossa comunidade? Olha, Santa Maria é uma cidade com um desnível, eu ia dizer concentração de renda, né? Não é bem, mas existem pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm nada. E onde é que nós estamos? O nosso povo está? Nós estamos, a maior parte, né, na periferia, nos cinturões, né, em volta da cidade, em subemprego, ou então, agora nesse momento de pandemia, com graves dificuldades financeiras e inclusive de desemprego. Então nós precisamos ter um grande programa aqui, né, de abraçar essa cidade, de amar essa cidade, de trazer, de levar. Nós temos que subir juntos, sabe? Nós temos que ter nas diferentes localidades programas de inclusão com as características daquelas regiões. E para que nós possamos subirmos juntos, avançarmos, nós precisamos ser incluídos. E para nós sermos incluídos, o que é preciso? Conhecimento, saber. Os nossos antepassados, os nossos familiares, os nossos parentes, eles têm pouca escolaridade. Então, no momento que não tem EJA, como é que não... sabe? Tem que ter eu até na minha cabeça não seria a EJA, tem que ter um grande programa para debate sobre filosofia, sobre política, sobre economia, sabe? Sobre tudo nessa cidade, para abrir as nossas mentes, né? Sabe? E que nós possamos, assim, ter acesso a emprego e renda. E não só emprego e renda, que nós possamos também construir, né, nos tornarmos, fazermos grupos. Eu vejo ali na economia solidária, né, o pessoal, tem um pessoal que parece que é trama, não sei o que, lá do Ceará. Eles começaram a trabalhar com algodão. Sabe o que eles estão exportando? Sabe? Essa coisa. Tu não pode pensar pequeno. Nós não porque nós, assim, até por causa do Ubuntu, né? A gente está sempre, nós negros estamos sempre dividindo, partilhando, pensando nos nossos, né? A gente está sempre, né? Mas nós precisamos investir, né? Eu não sou muito da terminologia empreendedorismo, né? Mas que nós nos tornemos, sim, empreendedores, né? Que nós possamos abrir os nossos negócios e qualificar. Eu tive uma parente que fazia sabão e sabonete, fazia de tudo. Olha aí, quando eu chego lá, né? Quando eu cheguei lá, eu disse, mas tem que qualificar, tem que ver a embalagem, sabe? A propaganda, sabe? Mas aí é programa de geração de emprego e renda, que é necessário em Santa Maria para todos nós, né? Exato. Maria Rita, muito obrigada, obrigada. Daria para conversar muito mais tempo, com muito mais assuntos que a gente tem para tratar, mas com certeza nós vamos ter outras oportunidades. Te agradeço muitíssimo ter aí dispensado esse tempo para nós. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? E rogo, né, que tu tenha muito axé. Obrigada. E que os nossos orixás te abençoe, te proteja e proteja todos nós. Amém. Obrigada. Tanto você hoje teve o privilégio de acompanhar um Viva Ubuntu com Maria Rita Pidutra, uma pessoa maravilhosa, conhecedora de Santa Maria, das nossas realidades. Ela deixou aqui esse recadinho, né, que a gente precisa de programas importantíssimos para que a gente possa fazer essa cidade realmente se desenvolver. Você que está aqui conosco, que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe o Viva Ubuntu, esse programa especial para que a gente possa evidenciar a comunidade negra de Santa Maria. Viva Ubuntu, Maria Rita! Viva Ubuntu! Viva Ubuntu para você!